em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada para os íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje é feito para você que gosta muito da gente e também para você que odeia a gente, porque hoje nós vamos nos despedir por um período de pelo menos um ano. Pois é, então Por Acaso vai entrar oficialmente em estado de congelamento. Continua, eu ia falar uma coisa, mas já quero. Por razões relacionadas com o nosso trabalho e com a impossibilidade da gente continuar se encontrando durante esse período. E claro que para ter essa conversa aqui com a gente, eu não podia deixar de tê-los comigo. Eu falei tê-los duas vezes. E claro, para ter essa conversa aqui hoje não poderia faltar os meus companheiros de podcast. O Vinícius de Oliveira, graduado em Física Médica, que tem uma porção de outras profissões e frentes de atuações. Bem-vindo, Vinícius. Valeu. Eu tô muito triste de estar aqui hoje. E o Marcelo Raffanelli Rosati, que é biomédico e é mestre em fisiologia e que teve um período breve conosco, mas bastante enriquecedor. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Gabi. E, como sempre, a anfitriã do nosso grande podcast é a Gabriela Larissa Lima da Silva, que é biomédica também. Duas turmas antes da minha, né? Sim. 52, turma 54. Tem mestrado em Biologia Geral Aplicada e está no finalzinho do doutorado em Medicina e Cirurgia Translacional. E nós três aqui estamos hoje trazendo o episódio hiato do podcast. Exatamente. E é curioso isso estar acontecendo hoje, porque hoje foi a primeira vez que o Marcelo me engasgou para me apresentar. E é o nosso último da temporada! Ele conseguiu, turma, ele conseguiu! Eu não engasguei no primeiro também. Engasgou sim. Não, E nós não. cortamos. Me engasgou muito. Engasgou e nós cortamos, nós refizemos. Essa foi a primeira vez que foi direto e certo. Você já falou que era cirurgia translacional e medicina. E medicina. Já inverteu. Teve aquela vez Já também. travou no translacional. Teve aquela vez que eu falei que ela fazia doutorado em medicina transatlântica. Isso é uma coisa que não aconteceu. Mas bom, para explicar aí para quem acompanha a gente de alguma forma, né? Em breve eu estarei realizando uma BEP, que é uma bolsa de estágio de pesquisa no exterior, com a duração de um ano. Então eu estarei indo para Portugal para fazer algumas coisas relacionadas com o meu doutorado, fazer algumas análises. Então eu vou estar fora durante um ano e vou voltar e ter mais um ano de doutorado ainda. Então eu ainda tenho mais 2 anos pela frente nessa jornada. E nesse meio tempo nós não estaremos fazendo o Por Acaso. E estaremos refletindo sobre isso. Pode ser que por acaso não retorne, depende de como as coisas estarão daqui a um ano, e se vai estar valendo a pena, e se a gente não vai ter chegado em novas soluções, pensado em novas coisas que sejam mais efetivas, mas por enquanto o que temos é isso. Então hoje é uma despedida que não sabemos se é eterna ou não. De fato, eu achei muito engraçado que você falou, nossa, nós vamos entrar num provável hiato oficial, eu lembrei, em oposição ao último hiato não oficial. Sim. Aquilo aconteceu pra caramba. E isso é uma coisa que tá acontecendo no podcast aí, vamos dar uma parada. E eu gosto muito do podcast, cara. É uma das coisas que eu faço que eu penso, cara, morro de orgulho desse podcast. Eu acho que a gente colheu poucos frutos com esse podcast, ok? Eu vou ser sincero, às vezes eu fiz um negócio tão bom, tão demais, tão legal e 50 pessoas viram no YouTube e eu pensei, poxa, que pena, que tragédia. Mas eu sempre fico muito orgulhoso do que a gente faz aqui. Eu gosto muito desse programa, do produto desse programa e do que ele representa. Mas sempre fica a esperança de que os grandes nascem póstumos. Eu acho que não é isso que alimenta a gente, Marcelo. Eu acho que a gente é um pouquinho mais humilde. No sentido... Eu não sou. Porque assim, sim, pouca gente tem visualizado o podcast, isso é um fato. Então são 50 visualizações, que é uma coisa que dá um trabalho pra gente. Mas, porra, são 50 visualizações. Eu não 50 conheço. pessoas pararam pra ouvir a gente tendo um papo sobre ciência, sabe? Isso já vale muito, entendeu? Então a gente não bombou, mas dizer que não chegou em ninguém Pode crer. não é verdade. E a gente querer fazer alguma coisa e do nada já explodia muita presunção.
E eu sei que, por exemplo, eu tenho falado muito isso nos últimos episódios por uma razão muito especial. Eu sei que a gente chega em pessoas que outras coisas não chegam. Porque existem pessoas que assistem isso aqui por ser a gente, por ser nesse campus, por ser nessa faculdade. Então, nós somos o veículo para que algumas pessoas conheçam, né, tenham contato com ciência, e para algumas dessas pessoas nós somos o único veículo. E isso justifica a existência inteira desse podcast. Ai, já me emocionei, já. Isso... Enfim, eu sou chorona, já é a 4ª vez que eu choro nessa merda desse podcast. Nossa, já chorou muito mais rápido que essa amiga. Peraí. Não, foram 4 episódios, É galera. que ela quis dizer 4 vezes nesse episódio. Claro. Não, esse aqui é o primeiro, vamos que vamos, gente. Mas existe um lema no CVV. O CVV, para quem não conhece, é o Centro de Valorização da Vida, que é um local que você pode entrar em contato por telefone, por mensagem, por e-mail ou presencialmente, se tiver na sua cidade um posto, que é para você recorrer quando você precisa conversar, né? Quando você acha que tá precisando desabafar e você precisa recorrer a algum lugar. E o CVV, ele é um programa de voluntariado. Todo mundo que está lá é voluntário. E lá dentro existem capacitações para que as pessoas possam ser voluntárias, para que elas tenham condições de fazer esse serviço, de estar ali, de atender, de ter essa disponibilidade. E o CVV, ele tem um conjunto de lemas, né, dentro disso. E um desses lemas é que se o CVV, ao longo de toda a sua história, salvar uma vida, isso justifica a existência desse projeto. E eu acho que é um pouco por aí, né? Porque... Calma lá. A gente não consegue rastrear o impacto que as coisas de fato têm, né? Então, ao longo da minha vida, eu observei que foram interações, às vezes muito simples, muito corriqueiras, que foram as coisas que me mudaram, que foram as coisas que me moldaram, né? E a gente nunca sabe como é que chega, quem é que precisa ouvir, como é que as pessoas acessam, por que ela veio nesse e não naquele, se esse foi mais especial para alguém. E se for o caso, tipo, para essa pessoa isso significou muito. O que também conversa com uma outra história que eu tive na minha vida, que era quando eu fiz um curso de auxiliar veterinário, que na finalização do curso, quando eu fiz na adolescência, a professora do curso, ela falou que a gente nunca pode ser insensível à morte de nenhum animal, porque se um animal morrer no ano na sua clínica, para você isso foi uma perda muito pequena, praticamente irrisória. Mas para o tutor daquele animal, aquela mortalidade foi de 100%. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que não é sobre atingir muitas pessoas, mas sobre a gente criar canais que possam atingir alguém de algum jeito, mesmo que a gente não saiba. Que também é uma coisa sobre a gente não ter esse senso de vaidade, né? Porque a gente é muito presunçoso, a gente quer muito mudar o mundo, a gente acha muito que a gente pode fazer isso. Mas, na verdade, nós somos só pessoas, igual todas as outras pessoas, que estão dispostas a tocar pessoas e que eventualmente podemos não tocar, e tudo bem. Só que a gente faz a nossa parte porque a gente acredita que pode resultar. E se não resultar, foi um risco que a gente correu e não perdeu. Porque foi muito legal fazer, porque foi muito legal tá aqui, muito legal ter esses compartilhamentos. Eu já falei no episódio que abriu essa temporada o quanto eu gosto de fazer esse podcast. Não só porque eu acho que gera um produto legal, né, que gera um tema interessante, mas porque é um privilégio ter as conversas que a gente tem, que a gente senta aqui e a gente pode destrinchar um tema de uma forma diferente de tudo mais que a gente faz. Porque às vezes uma conversa num bar, ela rende muito. Só que uma conversa no bar, ela tem muito mais tangentes. Ela não é um convite aberto para tipo, vamos falar desse tema, né? E às vezes o tema vem e vai numa velocidade muito rápida, muito fugaz a forma que isso acontece. E aqui não, a gente senta e a gente vai falar de coisas associadas com aquilo e como nós chegamos naquilo, o que aquilo representou. E cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, isso é muito satisfatório. E sim, a gente teve também feedbacks das pessoas que nos assistem, muitas pessoas que deram muito apoio, então a gente sabe que alguém está sim sendo atingido, alguém está sim gostando desse conteúdo, está atingindo pessoas que não têm outras ferramentas de ciência, e isso pra mim já justifica. A gente nunca entrou aqui querendo fama, querendo dinheiro, querendo bombar. A gente entrou porque a gente acredita na transformação, e se a gente acredita, a gente tem que fazer por onde, né? Então é sobre acreditar
no que pode ser feito, né? E essa foi a forma que a gente teve durante esse tempo. E foi ótimo, foi muito legal, me diverti muito. Foi muito divertido. Sim. E esse podcast, como eu falei também, ele renova muito o meu interesse por ciência, né? Não que eu perca meu interesse por ciência, sou muito interessada por ciência, sou muito feliz por ser cientista e eu acho que é uma coisa da qual eu não conseguiria fugir, né, na minha vida. Só que quando eu venho aqui, é tão legal assim, sabe? Tipo, rever todas as possibilidades. Porque é igual quando você come uma comida sua que é muito, que você gosta muito, né? Todas as vezes é sempre muito legal. Todas as vezes você pensa, tipo, nossa, eu adoro isso. E aí você concebe de novo, quando você gosta, não porque você tinha parado de gostar, mas porque você acessa de novo algumas coisas, assim. Isso é muito legal, é muito importante, é muito bacana. E é muito inspirador. Todas as pessoas que sentaram aqui nesse podcast, elas foram muito cuidadosamente escolhidas. Sim. A gente não trouxe aqui ninguém que a gente não concordasse, ninguém que a gente não respeitasse intelectualmente, né? Isso nunca aconteceu. Então foram pessoas que vieram, né? Pessoas que nós admiramos, pessoas que nós nos inspiramos, que estiveram aqui, que fizeram essa partilha. E muito mais importante, pessoas que a gente acha que precisam ser ouvidas, né? Que tem coisas a dizer que a gente quer ouvir também. Sim, exatamente. Então foi muito bom todas as coisas que aconteceram, né? Todas as coisas que foram faladas. Cada coisa repercutiu de forma diferente para alguém e a vida é sobre isso, né? E, cara, muita curtição. Muita curtição. Muito bom. Gostei muito de ter feito. E é isso. Agora a gente vai partir aí para uma outra jornada. Talvez a gente encontre novos caminhos de promover isso, De fato. de fazer outras coisas. Porque uma questão importante é que por acaso ele não surge da nossa vontade de fazer podcast, né? Ele surge da nossa vontade de querer enxergar uma mudança no mundo. Sim. E se a gente achar que tem outro jeito melhor de fazer isso, a gente vai fazer. Talvez as coisas... Inclusive a gente faz de outras Inclusive, formas a gente também, faz, né? A gente não tem só esse projeto, a gente tem uma porção de outros projetos que também estão envolvidos na divulgação científica e cada um ocorre da sua maneira, né? Então a gente faz outras coisas que também atingem outras pessoas, sabendo que as pessoas consomem as coisas de formas diferentes também, né? Então a gente não tem certeza se por acaso volta pela questão de como a gente vai se alocar nesse tempo, de quem vai ser o anfitrião, do quanto isso é sustentável operacionalmente, mas ele tem um diferencial em relação a outras iniciativas que a gente tem, que é justamente essa questão dele ficar disponível livremente na internet, dele ser no formato falado, dele poder ser consumido durante outras tarefas, né? Que são coisas que algumas formas de divulgar a ciência, de partilhar a ciência não alcançam. E o Por Acaso, ele também é muito importante no sentido de humanizar os pesquisadores. Porque vem aqui um pesquisador que é uma pessoa com seus sentimentos, com as suas preferências, com a sua história, e ela traz isso para nós. E outras formas que a gente compartilha conhecimento nem sempre perpassam por esse caminho, porque às vezes a gente chega lá explicando o conteúdo, mas não explicando o por trás, ou não mostrando como é lidar com aquilo no dia a dia, né? Então, Por Acaso, ele tem muito fortemente essa função de aproximar, né? Da gente falar outras coisas sobre a vida e tudo mais. E de criar essa distância que as pessoas têm entre, tipo, ter sentimentos e fazer ciência. Como se uma coisa fosse excludente da outra. E não são, né? E não só eu acho que não existe essa separação entre você ser racional e emocional, como eu acho que quanto mais racional você é, mais você é capaz de sentir. Porque você entende que as emoções são partes integrantes de você, que você não tem para onde correr e que você entende que você não tem por que correr também. E você entende que nós somos primatas sociais, que têm necessidades básicas. Sim. Negar as necessidades básicas humanas não é uma coisa racional, é uma coisa de quem tem pouca razão. Exato, pouca razão ou pouco conhecimento, né? Então as emoções, elas são bagagens que a gente carrega e que justificam estarmos aqui agora do ponto de vista evolutivo, né? Então as emoções, elas são extremamente valiosas. E as emoções, elas são literalmente a resposta mais rápida que o nosso cérebro é capaz de dar perante uma situação. Então, elas são uma racionalização extremamente rápida, o que não quer dizer que não erra, né? Então, a gente consegue depois ponderar e ver que errou e que aquilo não tem razão de ser, e a gente consegue, né, criar essa modulação. Existe esse poder da racionalidade sobre a emoção, mas também existe se deixar
fluir, né? O se deixar sentir, o se permitir, que eu também acho que vem plenamente da razão. Pra mim, pelo menos, foi um processo que foi assim, né? Esse entendimento de, tipo, tudo bem sentir, tudo bem deixar as coisas virem, tudo bem deixar as coisas chegarem nas suas respostas profundas, né? E eu tava pensando nisso hoje, né? Fui tomar banho aqui antes da gente vir no podcast, aí tive minhas revelações no banho, e foram grandes revelações relacionadas com isso. De como muita coisa do que me compõe está associado com a racionalidade e com a ciência, por conseguinte. Então, o fato de eu gostar muito, né, do pensamento científico, de olhar para as coisas de forma crítica, de tentar entender as coisas, foi o que me colocou diante da ciência, que fez eu olhar para a ciência e falar, nossa, isso aqui está muito alinhado comigo, isso aqui faz muito sentido, isso aqui faz diferença no mundo, faz diferença para as pessoas, faz diferença pra mim, né? E é a forma que eu enxergo que mais faz sentido da gente interpretar o mundo, da gente interpretar as coisas, da gente conseguir viver, né? E por que eu acho isso? Eu acho isso porque na ciência, na racionalidade de forma geral, quando a gente consegue conquistar ela de forma aprofundada, a gente entende que não se pode ter medo da resposta para as perguntas. Isso é uma regra essencial da ciência. Você não pode deixar de perguntar por você ter medo. Porque a resposta, ela pode não ser aquilo que você quer. E se ela não for, não importa o quanto isso te chateie, você não tem o que fazer. Porque a realidade é o que é, o mundo é como é, a natureza é o que é, né? E aí quando a gente fala das ciências, né, da natureza principalmente, é isso. Não há o que ser feito, né? É simplesmente você olhar e você compreender que aquilo é daquela forma, quer você goste, quer não. E você também não pode moralizar as respostas Sim. e as perguntas. Porque a realidade ela não é moral, ela é só matéria e energia que vai de um lado para o outro. Você não pode ver um resultado da física, da química e falar, não vou fazer essa pergunta porque eu acho que essa pergunta é imoral, essa pergunta é antiética. Não tem moralização das perguntas. Exato. A moralização das perguntas está na vivência humana, está no sentimento humano, está na convivência humana, não no entendimento da verdade e da realidade. Exato. Deixar de saber com medo da moralidade não faz nenhum sentido, né? Mas é evidente que isso não quer dizer que é pra gente agir de forma amoral, né? Porque nós sabemos que nós somos pessoas, que nós temos as nossas necessidades básicas, que nós temos os nossos instintos, que nós temos o nosso código ético, né? Então, o que vai mudar é o que a gente faz a partir das respostas que nós obtivemos. Não as perguntas que nós vamos fazer. Né? A questão não é, tipo, nossa, a gente não pode descobrir isso, mas descobrir. Se descobrir, a gente decide o que faz. Mas se é uma realidade. E a gente sabendo ou não, ela continua a ser. Né? Isso que é a grande questão, né? Sobre a gente estar no universo e tudo mais. Então, se eu não souber que a casa da minha mãe é azul, a casa da minha mãe continua sendo azul mesmo sem eu estar sabendo, né? E aí, no momento que eu tenho consciência de que a casa da minha mãe é azul, não adianta eu ficar maluca, sempre foi dessa forma, entende? E aí eu não preciso ter essa resposta de, meu Deus, eu odeio azul, porque a casa da minha mãe é azul, eu nunca mais posso ser feliz se a casa da minha mãe for azul. A casa da sua mãe sempre foi azul. Isso não muda nada, né? Porque existe essa ruptura, quando a gente fala de ciência. Eu pensei muito no banho, gente. Ai, foi mal, tô falando demais. Mas existe essa ruptura, né? Por exemplo, quando as pessoas concebem que nós somos feitos de matéria, né? Nós somos feitos de átomos, não somos nada além de interações entre moléculas. E essas moléculas interagem de forma a nos gerar vida, a nos gerar pensamentos, a nos gerar comportamentos. Não é nada além disso. E muitas vezes, quando as pessoas se deparam com essa perspectiva pela primeira vez, elas ficam em negação. Como se, tipo, isso mudasse tudo. Só que isso não muda nada, porque elas sempre foram isso. Entende? Então é, tipo, óbvio, né? Que a gente é dotado de sentimento e talvez vai causar aquele receio ali. Só que na medida que você reflete, a expectativa é que você consiga conceber o quanto aquilo faz sentido, o quanto aquilo não perturba, o quanto aquilo não muda o que já havia, porque sempre foi, né? E agora a diferença é só que você tem consciência disso, né? E aí a gente tem que cultivar isso. E essa resistência de aceitar as coisas como verdade, uma vez que elas estão provadas como verdade, ela é uma negação da racionalidade. E isso é uma coisa que é feita por escolha, né? Mas que pode ser cultivada ao longo da vida.
Então, para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil, mas todo mundo pode conseguir chegar numa via um pouco mais racional se for estimulado, né? E a questão é que nem sempre é estimulado, pelo menos eu acho, eu não tenho certeza se todo mundo consegue de fato, né? A gente não tem explorações nesse nível em neurociências, de saber, por exemplo, o ceticismo, se ele vem da onde, se todo mundo é capaz de fato, né? A gente tem a impressão de que sim, porque os cérebros são extremamente plásticos, mas a gente não tem nenhuma garantia de que isso seja fato também, né? E se isso porventura não for fato, tudo bem, porque é algo que se processa na realidade. Assim é, então cabe a gente olhar isso e entender o universo. E descobrir que não é um fato seria melhor, porque isso te dá uma coisa para você trabalhar sobre ela. Exatamente, Né? exatamente. Né? É igual quando a gente descobre, por exemplo, uma doença, né? Aí quando a gente descobre uma doença ou uma síndrome, por exemplo, alguma coisa assim, quando a gente descobre ela, nós tomamos consciência dela e agora a gente pode agir levando isso em conta, né? Então a gente entender que, por exemplo, uma pessoa que é muda, não é que ela quer ficar quieta, é que ela não é capaz de falar. Isso muda como a gente se relaciona, isso muda o nosso nível de compreensão, isso muda a nossa forma de estar, e isso é extremamente importante. E é isso que a ciência nos dá, única e exclusivamente a ciência consegue nos dar, por ela ser, nesse momento, a melhor forma que a gente tem de chegar na verdade. Ela não é perfeita, evidente, né? E ela está sendo feita por pessoas que têm as suas limitações. E aí ela cria vários mecanismos para tentar contornar tudo isso, que a gente já falou em muitos episódios também, né? A questão de ter os dados, de fazer as análises estatísticas de mais de uma pessoa, estar em cima daqueles dados, de outra pessoa vir criticar os dados, alguém que não esteja relacionado com o assunto, alguém, enfim. Existem várias formas da gente tentar contornar, o que torna a ciência a nossa melhor opção, né? E isso é muito legal, isso é muito especial. Então eu acho que por eu ter cultivado a ciência, por eu ter conseguido, né, encontrar com a ciência, que era um caminho muito natural para mim, eu acho que isso repercutiu de me trazer muito mais beleza pra vida, sabe? Tipo, conseguir olhar as coisas e pensar, cara, isso é o que é, e é excelente da forma que é. E não precisa ser nada mais do que isso, né? Então traz um nível de consciência sobre o universo. Nossa, foi um banho e tanto, né, turma, hoje? E é legal que você falou da estatística, porque é interessante lembrar que todo conhecimento científico é estatístico. Não existe conhecimento científico que não seja estatístico. E você aprender a aceitar a estatística é aprender a aceitar uma certa incerteza e provisoridade. Porque é sempre estatística. Não importa o que aconteça, o resultado final de um artigo sempre é estatístico. Não tem como você fugir disso. E talvez... Existem artigos que não contam com a estatística porque não se consegue atribuir ferramentas estatísticas neles. Aí é um artigo descritivo, por exemplo. E aí é visto de um outro ponto de vista. Né? Existem outras formas também de chegar em resultados por enquanto, porque a gente não foi capaz de criar este caminho para algumas coisas. Então isso ainda existe e é o que a gente tem que usar, porque a gente usa a melhor ferramenta que a gente tem naquele momento. Mas, se a gente pudesse aplicar a estatística para absolutamente todas as coisas que nos cercam, isso seria um caminho que faria com que a gente conseguisse chegar muito mais concretamente em algumas respostas. E se eu fosse escolher o que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre ciência que elas não sabem, o que eu gostaria que as pessoas aprendessem com esse podcast, é que o conhecimento científico é estatístico. Essa é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Inclusive, pouquíssimas pessoas nas áreas das humanidades que lidam com filosofia da ciência, com epistemologia, com história da ciência, eu que já fui dessa área, existe uma falta de conhecimento de que o conhecimento científico é estatístico. Quando eu estava no campo de filosofia da Federal de São Paulo, eu nunca conheci ninguém que sabia estatística. E aí é uma questão, tá, beleza, você está estudando filosofia da ciência, mas se você não sabe estatística, tudo que você vai estudar sobre filosofia da ciência é vazio, né? Se você não sabe estatística. Se você aprendeu cálculo 1, não aprendeu cálculo 1. Não aprendeu estatística, não aprendeu estatística. A equação de Poisson, não aprendeu. Então, que filosofia da ciência que você está fazendo aqui? Mas mesmo fora da academia, se alguém perguntasse o que você gostaria que as pessoas aprendessem com um podcast, Marcelo, eu diria
que o conhecimento é estatístico. Que a estatística é o fundamento da nossa ciência. E existe também uma questão, né? A gente está falando sobre como a ciência é uma forma da gente chegar na verdade, blá, 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 blá. Só que existem outras maneiras de estar no mundo, de interpretar o mundo. E geralmente quando a gente vai ter as primeiras aulas de filosofia da ciência, eles colocam alguns campos lá que são formas de você responder a sua vida, de você levar a sua vida. Existe a religião, que é diferente da ciência, que ela se baseia em você acreditar, não em você tentar encontrar uma resposta, não em você ser convencido, ela é outra coisa. E existe a filosofia, que é uma forma de você tentar chegar na verdade através da lógica, sem contar com evidências. E o diferencial da filosofia para a ciência são as evidências. Porque eu, logicamente, consigo chegar em várias falácias, em várias abobrinhas, em várias coisas que para mim faz sentido, mas sou eu que tô falando. E se para mim fez sentido, eu acho que parece certo o que pensei. E aí, com as evidências, eu olho e falo, nossa, pensei errado, né? Então, a ciência, ela chega nesse sentido de refino daquilo que existe dentro da filosofia. E existe também as artes. Geralmente, eles colocam a quarta parte como arte, né? E a arte, ela é uma forma de expressão, né? Então, quando a gente faz alguma coisa com artes, a gente está usando ali um veículo, uma forma de expressão, uma forma de conexão. E o fato da arte não ser ciência não é um demérito da arte. A arte é uma outra coisa que cumpre outra função. Enquanto cientista, eu entendo que nós temos necessidades que transcendem a questão da verdade. A gente tem uma necessidade muito pungente de conexão, né? Isso é inato do ser humano. A gente precisa muito se conectar, né? E as emoções são coisas que fazem com que a gente consiga se conectar, consiga entender o que o outro está sentindo, porque essas coisas são demonstradas, identificar o que é ruim para mim ou não. E são coisas que estão associadas com essas relações. Então, existem coisas que não são científicas e que não é um demérito ser científico, que elas não têm razão para ser, entende? A proposta é outra. A proposta é outra. Você não pode criticar alguma coisa, mas a sua coisa, isso que você está fazendo não se encaixa com a consequência dessa outra proposta aqui. Mas não é a minha proposta é outra. Você está me julgando por outro cenário, não faz sentido. Exatamente. A ciência, ela, quer dizer uma coisa não ser científica só é ruim se ela se propõe a ser ciência, né? Que aí ela é uma fraude, né? Mas existem coisas que não são fraudes. Então, por exemplo, estudo de linguagem. Você vai lá, você vai estudar, você vai entender como é que aquela linguagem se processa, como é que se constrói esses fonemas, blá blá blá. E não necessariamente você está aplicando métodos científicos. Às vezes você realmente está ali só tentando fazer uma descrição imparcial. Isso não se processa ainda, é um componente da ciência, mas não dessa metodologia que a gente vem falando, de comparar com as evidências, né? Porque são outros níveis, outras camadas de conhecer. E claro, você pode fazer ciência com isso, né? Você pode ir lá e pegar uma linguagem e falar, nossa, eu quero saber qual linguagem ativa mais o cérebro. E eu vou ver se essa linguagem é aqui ou se essa linguagem é essa aqui. Aí você compara e aí você faz ciência para chegar num fato, né? E é assim que as coisas se processam. Então, existe muito essa questão das vezes as pessoas ficarem martelando e falar, não, porque é ciência, porque é ciência, porque é ciência. E às vezes não é ciência e não há problema em não ser, porque é outra coisa, outra proposta, que cumpre outra função. E enquanto seres humanos, nós entendemos que somos seres humanos e que temos necessidades de outras coisas, né? Então, comer não é científico, é uma necessidade. E ninguém vai chegar e falar, você não pode criar receitas melhores, isso aí não é ciência. E você consegue aplicar a ciência em culinária. Muito facilmente. Sim, é muito simples, é só você fazer e você comparar, né? E você fazer ali dessa forma. E eu acho que são coisas muito legais, são coisas muito interessantes da gente pensar, da gente refletir, da gente trazer. E eu acho que o podcast possibilitou muito que a gente trouxesse isso dentro de vários níveis diferentes, dentro de vários assuntos diferentes, né? E eu gosto muito disso. Gosto muito de como isso se processou, eu me diverti horrores nesse podcast. Tive conversas extremamente legais. Como eu já falei no primeiro episódio desse ano, o podcast impactou diretamente a minha vida em algumas coisas, de eu olhar e pensar, nossa, agora eu quero fazer isso, nossa, eu realmente me interessei nisso. E uma coisa que é interessante também é o quanto dá pra gente perceber que realmente a gente não tem como gostar daquilo que a gente não conhece, né? Então existe muita coisa que a gente acha que não gosta, mas na verdade a gente só não conhece o suficiente. E isso é uma coisa que aconteceu no podcast que me deu essa consciência sobre outras coisas também, né? Então às vezes a gente precisa descobrir
para ver ali o que de fato, qual é o brilho, qual é o encanto daquilo, qual é a coisa que está se processando ali, né? E eu acho isso muito, muito legal de ter consciência, que muda a forma que a gente interage também. Então, tipo, eu não gosto ou eu só não sei. Eu só nunca pensei. Porque é muito fácil falar que você não gosta de algo que você realmente nunca teve contato, que você só faz uma ideia que às vezes não é a ideia correta de como aquilo é, né? E é um pouco por aí. Marcelo tá numa reflexão. Esse cara tá refletindo com força. Você tava segurando o peito mesmo. Boa. Claro. Se for em silêncio, pode fazer que a gente disfarça a cara de fedor. Não dá pra sentir pela câmera. Mas Ainda. é isso. Pode crer. Eu gosto disso que você falou. Eu também acho que cada coisa, cada coisa é uma coisa. Eu também complementaria que cada coisa acaba tendo um objetivo, né? E dá para empregar a ferramenta errada. Por exemplo, eu posso tentar descobrir algo sobre o universo usando arte. E a conclusão que você chegar talvez não seja tão boa, né? Porque com a ciência tem todo aquele lance do método que você compara para chegar... Eu não diria um fato, na verdade, isso que você falou. Eu diria que usa-se a ciência para chegar numa conclusão, uma confiança bem alta de que é aquilo. Certíssimo. O P é menor que 0,05. Exatamente. E tal, então isso é uma coisa que eu acho importante dizer. E é isso, e esse podcast ele foi demais. O que você acha que é a coisa que se as pessoas tivessem que tirar uma parada só daqui, era isso? Mano, aí é que tá. É pra tirar duas. Eu não sei exatamente o que eu diria. Não sei. Talvez alguma coisa na linha de que... O pensamento científico é uma libertação. Acho que é isso que eu queria, né? Eu acho que é realmente uma forma ali de você se libertar de muita coisa, né? De muita coisa que a gente acha e que não é. E, inclusive, isso é uma coisa interessante. E quando você começa a pensar sobre as coisas e se responder, né, com sinceridade, você também vai ficar mais corajoso, né? Então isso é uma coisa que as pessoas me falam muito, tipo, nossa, você não tem medo de fazer as coisas, né? E não tenho medo de fazer as coisas porque eu peso as consequências de fazer elas. E aí, nossa, você vai lá e você vai dançar, mas e se você dançar mal? Aí a dança vai acabar e eu vou pra minha casa e vou pensar, eu devo pensar uma forma melhor de dançar. Entende? Não é uma coisa que existe algum risco, além do risco que eu mesmo me coloco, que é tipo, nossa, mas eu vou sentir vergonha. E tipo, talvez eu sinta, mas o que vem depois? Então é uma coisa meio que por esse caminho. Você não vai lá olhar a câmera, não? Eu pensei que você ia concluir aí pra me dizer uma coisa, mas tá bom. Pode ficar sozinha isso, idiota. É que você foi tão indo assim, e aí eu Você levantou e eu pensei, mano, sabe onde eu queria estar? Aqui de frente com a minha amiga gravando um podcast, não lá atrás. Mas tá bom, já que você me quer aqui. Quando o produtor tem que virar falador também, não. E não ficar atrás da câmera, acontece isso. Mano, você acha que seria de bom gosto isso aqui pro episódio? Porque isso acontece em todos os episódios praticamente, que nós estamos juntos. olha aí, um bastidores, hein, gente? Ele levanta lá, mexe na câmera, arruma as baterias, depois volta. Sim, isso acontece. Porque Ele é o homem da câmera. nós usamos câmeras fotográficas para isso. E você deve estar pensando, uai, mas é vídeo, não é foto. É equívoco comum, às vezes eu ligo a câmera do meu celular e gravo um vídeo que eu queria tirar uma foto. Ops, vocês erraram. Não, isso é uma coisa que acontece nesse podcast e que eu acho muito legal de dizer, na verdade, que é o quanto que foi crescendo, né? Tipo, também o fazer ele. A gente foi aprendendo muito sobre a vida, o universo e tudo mais. E a gente também foi aprendendo muito sobre fazer podcast. E eu acho que isso é muito legal, que a gente descobriu que isso é uma coisa que a gente gosta e a gente foi fazendo mais. E você foi, de repente, começando a ficar cada vez melhor em mediar a conversa. E você fala, nossa, é um trabalho difícil, não é qualquer um que faz isso. E você,
Aposto que você tem truques também que você pensa. Eu acho que não, eu discordo bastante disso. Discorda? Não acho que o meu New England é a conversa, não. É Eu sério? acho que isso foi uma coisa que se manteve bastante constante. Nossa, eu discordo de você então, pois com certeza no primeiro E episódio... se alguma coisa aconteceu, foi piorar. No Sinto que esse foi o meu pior semestre de mediação, inclusive. É sério? Com certeza, sem dúvida alguma. Nossa, com cara... Não tô avaliando tanto no último semestre, tô comparando mais lá no começo e você com certeza melhorou. A gente não tem como ter certeza, isso é só a sua interpretação, mas está baseado no seu viés de achar que todas as coisas tendem a progredir. Mas nem sempre tendem. É. Então, essa é uma resposta que a gente só não tem. Não, está Cabe aí, ó, isso- espectadores, isso- podem opinar. está É ba- só uma opinião. Está baseado no meu... Sim, é uma opinião. De fato, não é um fato. Tá bom, então me pegou. Todavia, é um fato que é baseado nessa parada que eu faço de assistir todos os episódios mais de uma vez. E eu vejo que você é melhor, você torna isso mais fluido, você pensa muito rápido, cada vez mais rápido, diga-se de passagem. Discordo completamente. Nossa, Nossa, eu discordo tanto disso. Então você tá tão melhor em enganar o público, viado, que... E enganar o produtor, Mano, né? eu acho que você que tá ruim de análise, é isso que eu acho. Você tá se projetando, você tá projetando aí, velho. Eu acho que isso aí não é verídico, não. Pô, eu tô vendo o negócio. Com seus olhos, Justo. Tá vendo com seus olhos, com as suas expectativas. Não quer dizer que é real. Justo. Você tá vendo com seus olhos, eu tô vivendo comigo. Também não quer dizer que eu tô certa, que é real isso. A gente só conseguiria fazer isso se a gente criar uma medida lá, ou realmente a gente for analisar e rever, porque a gente também tá olhando em retrospecto, que é algo muito perigoso. Inclusive, isso é legal de falar, porque nós temos emoções, porque somos, né, pessoas e tudo mais, e temos memórias, e memórias são o que nos constitui enquanto pessoas, enquanto seres vivos, né? Então, ter memória é uma coisa muito importante, não só para que a gente tenha identidade, mas para que a gente simplesmente sobreviva, porque a memória é onde está alicerçada a nossa capacidade de aprender, nossa capacidade de codificar uma coisa para a gente poder reproduzir aquilo, né? Então, tudo na vida depende de memória nas suas mais variadas formas. Então, uma memória aí que todo mundo tem e que vocês provavelmente nunca vão esquecer é como que faz para andar, como é que você ativa os músculos da perna para você andar. Isso é uma memória implícita, que não é uma coisa que a gente consegue descrever, né? Não é uma memória declarativa, que a gente consegue falar, ó, eu primeiro contraio esse músculo passando por aquele neurônio, aí eu contraio aquele, aí eu vou flexionar o joelho. Você não consegue dizer isso, mas você consegue ir lá e executar. Porque tem uma área do seu cérebro que está cuidando especificamente disso para você, e não é uma área que a gente tem processamento de consciência, né? Então, as coisas que a gente consegue declarar são as que chegam nas áreas que a gente faz esse processamento de consciência. A gente consegue declarar fatos e eventos da vida, que é o que a gente chama de memória episódica. Você consegue falar os seus episódios. E a memória, ela é viva. Não é um livro que você bota na biblioteca, um negócio escrito, você abre e está escrito a mesma coisa. É uma desgraça. A memória é como se a cada vez que você pegasse o livro, você escrevesse a história de novo. É como se fosse isso que estivesse acontecendo. Então você modula aquilo que você está vendo com base em como você se sente agora. Porque a memória, ela está intimamente associada com as emoções. Então, como eu me sinto, muda todo o meu passado, se eu estiver olhando para ele agora. E se eu não tivesse informação, isso é extremamente perigoso. Isso é uma informação... isso é uma das coisas que eu gosto muito da neurociência, que ela faz com que a gente consiga cultivar melhor a racionalidade na medida em que a gente entende como a nossa mente se processa, né? Então, a memória, ela é traiçoeiríssima. Eu acho que é uma das coisas mais traiçoeiras que existem. Eu fiz até uma poesia sobre isso, que é exatamente isso. Se eu tô mal e eu vou olhar em retrospecto, eu vou pegar de cada um daqueles livrinhos ali, eu vou reescrever todos os meus fracassos. E todos os meus fracassos vão parecer muito piores do que eles são, porque eu tô chateada agora. Então, eu tô aqui, ó, no meu prisma da chateação. Eu estou procurando chateação para reforçar o estado mental que eu tô. E aí, quando eu identifico isso, eu falo, eu tô pensando que eu tô chateada. O que eu posso fazer para quebrar um pouquinho meu estado de chateação para eu chegar numa resposta melhor, para eu conseguir olhar melhor para essa situação? Isso é uma coisa que você pode decidir. Porque a emoção, ela não desativa o seu raciocínio, né? Na verdade, ela tem uma intensidade em que ela consegue inibir, de fato, seu raciocínio, só que isso é uma coisa que a gente consegue modular ao longo da vida, né? E a memória, ela é traiçoeiríssima. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, eu tenho certeza que foi assim. Aí o pessoal fala, roda lá o vídeo. E aí você vai ver e não é.
E aí pode ser que eu esteja fazendo isso, pode ser que você esteja fazendo isso. A gente só vai saber quando a gente pegar o episódio 1, um papo sobre multiverso e loucura, e comparar com o episódio Bomba, Tiro e Porradas. Como é que saiu o nome do episódio? Entre ondas e bombas. Entre ondas e bombas. Então a gente só vai conseguir pegar o primeiro e o último. E isso ainda não vai ser o suficiente, porque o último pode ser um outlier, então a gente precisa pegar um pouquinho a mais. E o primeiro Porque pode ser o um primeiro outlier, também, porra, é o primeiro dia que eu sentei aqui nessa cadeira pra olhar pra um homem especialmente qualificado pra falar de um assunto especialmente legal, né? Sem saber como iria soar, sem saber como iria ser. Então a gente precisaria pegar alguns episódios do começo, alguns episódios do meio e alguns episódios do final, assistir juntos com esta avaliação e nos chamar a atenção. Isso é o melhor que a gente podia fazer e ainda não chegar num fato, né? Teria que ter um observador externo pra olhar também. Sim, porque eu tenho a minha premissa e você tem a sua. E até aí... Ou um critério quantitativo muito bom, né? Um critério quantitativo muito bom. Tempo de silêncio no episódio. Exato. Então a gente saber por onde avaliar é extremamente importante. Sim. Então a gente só conseguiria tirar a prova real disso aí se a gente fizesse isso e tivesse um observador externo que não tivesse interesses associados. Não que eu esteja interessada. Se eu estiver melhorando nisso, isso é legal, né? Pra mim é legal. Só que, em média, a gente tem uma tendência horrível que a gente cultiva ao longo da vida, de não querer estar errado. Porque a gente acha que a gente parece burro pros outros, e a gente é desesperado pra agradar os outros. Mas, na verdade, uma das coisas mais bonitas que eu acho que alguém pode fazer é assumir que tá errado. Porque errar todo mundo vai. A diferença que você pode ter é só você assumir logo e chegar numa resposta melhor. Isso é o melhor que a gente pode fazer. É a coisa mais bonita, o mais perto de perfeito que a gente pode estar, porque não errando jamais estaremos. E é isso. Mas, vamos pensar aí, né? Quero muito fazer isso, entretanto, eu não tenho esse poder de desativar os meus interesses primitivos. Eu tento modular da forma que eu consigo, mas não é. Então vamos assumir que nós temos interesses aí. Que eu quero dizer que é igual e você quer dizer que é diferente. A propósito, para efeitos práticos do episódio, igual é uma escolha de falar, tá? Eu sei que é igual que se fala, mas... Não pense que nós não sabemos pronunciar e conjurar verbo. Exatamente. Foi comédia, viu? Imediatamente. Enfim, eu quero... Vamos supor que o meu interesse é que esteja igual de lá até aqui e seu interesse que esteja diferente. Não pode ser nós avaliando. Porque eu vou olhar e eu vou começar a chamar a atenção das coisas que eu quero. Porque a memória é traiçoeira e a percepção também. Então, os instrumentos que você usa para medir são extremamente importantes. E uma vez que você concebe esse nível de coisa, você chega num nível de humildade assim que você pensa, mano, talvez eu esteja errado. Talvez eu seja a melhor forma. O que é que tu acha? Vou falar com alguém sobre isso porque talvez a pessoa tenha uma resposta melhor. Porque ela vai estar vendo do ângulo dela. Porque talvez eu tenha um interesse aqui que eu mesmo não percebi. Isso também pode acontecer. E aí a gente precisa se avaliar, a gente precisa ter essa autocrítica. E, cara, eu acho lindo o quanto a ciência convida a isso, sabe? O quanto ela vai lá, e ela só sendo, você vai lá e você começa a ser também, tá ligado? E é isso. Então teria que ser assim, pra essa questão se processar. Mas eu tenho a forte impressão de que eu não melhorei. Inclusive, essa impressão era justamente porque eu senti que teve mais pontos de silêncio no episódio e menos controle sobre alguns dos últimos episódios. Mas é a impressão minha. Nos últimos episódios, um pouco. Mas é que aí é uma coisa que vai dificultar a análise, é que nesses últimos episódios, nessa última temporada, vocês adicionaram uma variável a mais. Sou eu. Vocês trocaram vocês trocaram 1/3 da variável aqui da entrevista. De fato, então talvez a gente nem possa incluir na análise a parte que é com o Marcelo, né? Porque isso também muda a dinâmica, isso também muda a interação, isso também muda como tudo acontece, né? Talvez o Marcelo intervir mais, fazer eu intervir menos. Então a gente teria que comparar a mesma situação com a mesma situação, porque outra situação é outra situação e eu não tenho como comparar com isso. De fato. Às vezes. Porque às vezes tudo que você tem é isso, uma situação e outra diferente, e é o que dá pra você fazer, né? Isso acontece às vezes quando a gente vai estudar espécies, né? Que a gente vai estudar uma espécie nova, não tem nada sobre ela, e você vai tentar pegar uma parecida ali pra ter um norte do que você tá fazendo. Isso é possível, né? E não é absurdo, só que você tem que ter parcimônia, você tem que saber o que é que tá de diferente ali pra você entender como é que as coisas estão se processando. E é sobre isso, é sobre você ter noção situacional. E é muito bom isso, e é muito legal, e é muito libertador, e é muito confortante.
Porque aí você vai lá e você pensa, não, eu vou lá, eu vou ter essa experiência. E aí depois você vai ver, e aí você dançou mal pra caramba, e em vez de sentir vergonha, você chega nos seus amigos e vocês falam, cara, vocês não sabem o que aconteceu. E você vai rir muito, e aquilo vai se transformar em outra coisa, porque a gente também consegue transformar, sabe? Ah, não sei, não sei, é diferente. E também é emocional. Sim, com É muito certeza. emocional tudo isso, né? É muito a minha experiência, a minha percepção, e pode ser que não faça nem sentido nada, né? Mas na minha perspectiva, neste momento aqui, faz total sentido, né? E é isso aí. Muita diversão, não é? Concordo. Eu fiquei pensando agora, uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é estar certo. E é por isso que uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é estar errado. Porque aí se eu estou errado, eu vou lá e eu tenho uma oportunidade de aprender alguma coisa nova para estar mais certo ainda depois no futuro. Justo. Fez sentido. Eu não colocaria dessa forma. Não diria que eu gosto de estar certa, não. Eu também não. Eu não tenho esse... Eu adoro estar errado, não. Toda vez que alguém prova que eu estou errado em alguma coisa, eu fico, nossa, que bosta, adorei. Quando alguém prova que eu tô errada em alguma coisa, eu gosto. Mas não porque eu vou aprender pra próxima, porque eu vou pensar, uau, isso mudou o meu universo, cara. É uma concepção que eu tinha, na verdade, era outra coisa. Agora eu posso agir na realidade de acordo com como ela de fato é, né? E é isso. Esse é o brilho pra mim, quando eu tô errada. Eu gosto muito. E também você puxou um negócio de você ir lá e dançar mal. Eu adoro fazer as coisas bem. É por isso que eu gosto de fazer as coisas mal. Porque se eu não começar fazendo as coisas mal, eu não vou ficar bom nelas um dia. De fato. É. Pode falar, a minha relação com o tá errado é interessante, porque eu sou um homem que eu demoro pra perceber que eu tô errado, então eu passo muito tempo errado, mas quando provam que eu tô errado, geralmente há um período de assimilação, de eu pensar sobre a vida ali, eu preciso tomar um banho antes, e aí eu saio do banho e penso, tô errado, a partir de agora eu não vou mais errar esse erro. Mas nem sempre na hora eu aceito. O que é legal. Diz um bocado desse lance que você falou, de que nós somos emotivos, mas no final, né, pensar tá sobre isso. Não sobre, tá junto, né? Pode. Um age sobre o outro, no final Sim. das contas, de fato. Não está sobre. Uhum. E eu acho que tudo bem, pra ser sincero. Foi mal, não me sinto muito pior por causa disso, não. Você disse que eu tô errado, eu falo, não tô. E aí no banho eu penso, eu tô. Queria ser mais rápido. Você podia tomar banho todo dia, né? Aí você ficava mais rápido. A gente vai contar esse silêncio na... Eu pensei nisso. Eu pensei, eu ia falar uma coisa, mas deixa eu só eu. Olha lá, eu enviesando a amostra. A gente não pode saber quando uma coisa vai ser analisada. É verdade. Tá? Isso é o viés da observação. Que é quando você sabe que alguém tá te observando e você não age naturalmente. Então, se eu penso, nossa, eles vão contar os silêncios e aí eu consigo modular isso. Não por querer, não por mal. Porque a nossa capacidade emocional, ela se processa de forma mais rápida do que a nossa capacidade racional. E aí você não tá fazendo o que você quer, mas aí você tá fazendo. É igual quando alguém fala, tipo... Quando você percebe que alguém tá te olhando... E aí você começa a coçar o nariz, prestar atenção como você mexe a mão, se você tá com a postura reta. E aí você saiu ali do seu natural, sabe? Pra conceber como é que aquela pessoa tá te vendo, como é que aquela pessoa tá te olhando. Inclusive fazer coisa gravada é assim. Né? A gente tem noção de que pessoas estarão vendo. É muito assim, é horrível. O Vinícius nem tanto, mas enfim. Uns mais que os outros nessa mesa. Eu fiquei muito consciente sobre como eu mexo as minhas mãos sem parar quando eu comecei a assistir os episódios. Eu não paro quieto, eu tô quieto. Mas foi assistindo pelo menos, Mas isso também é uma coisa, quando a gente sabe que está sendo observado. Isso também é levado em conta em ciência, né? Quando a coisa que a gente está observando, nosso objeto de estudo sabe que está sendo observado, a gente não está mais assistindo um comportamento natural. Tanto é que em muitas coisas que a gente faz em comportamento animal, em estudo de zoologia, você não pode ir lá você olhar o animal, porque o animal está te vendo. E aí ele tem reações sobre isso. Então, deixar uma câmera escondida,
tem um valor muito maior para um determinado tipo de análise, justamente porque isso modifica como o animal vai estar. De fato, eu acho que um exemplo legal disso é aquela brisa lá da relação entre os lobos, que tem o alfa e o beta, e isso se tornou um conhecimento muito popular, mas essa pesquisa foi feita com lobos que estavam em cativeiro, então não necessariamente eles agem assim, inclusive descobriu-se que eles não agem assim na natureza. Lobos não têm uma estrutura de alfa, beta, eles têm uma estrutura familiar, que é completamente diferente. Exatamente, Sim. então na tentativa de analisar eles e colocar eles numa posição onde dá para se observar, alterou-se completamente os resultados. É que nem se Alien chegasse aqui, vamos estudar o comportamento humano, e eles só estudam como as pessoas se comportam na prisão. Vai ser completamente diferente, ó. Exatamente. Inclusive, quando você faz pesquisa com humanos, sei lá, você está tentando ali fazer uma coisa mais quantitativa, mais certinha na psicologia, que não é uma ciência de verdade, mas você está tentando lá, as pessoas que são parte do experimento, elas não podem saber qual que é o experimento, e às vezes ela nem pode saber quem é o experimento. Isso aí é beirando antiético, Exato. Esse é um dos problemas que a psicologia tem. Então, Como é que você cria controles? Como é que você analisa as coisas de fato com as pessoas se sentindo analisadas? E às vezes rola essa questão também de que pro psicólogo a pessoa fala as coisas que não necessariamente são o que ela é, mas às vezes é o que ela acha que o psicólogo busca. Ai, mas ela não precisa agradar o psicólogo. Sim, mas não é de propósito. Aí cabe analisar e pensar, mano, eu falei uma coisa que eu não penso de verdade. Por que eu falei isso? E aí nem sempre, né, se chega nisso, é uma coisa muito crua, isso torna muito difícil avaliar as coisas em psicologia. Existe muito esse efeito da relação humana, né, o que a pessoa sente, qual a expectativa daquilo, e é muito difícil dizer se as coisas são de fato eficazes ou não. Inclusive tem uma pesquisa que mostrou que todos os tipos de psicoterapia, elas têm resultados muito similares, né, elas chegam no mesmo resultado. Seja se você está fazendo uma hipnose, ou se você está fazendo uma constelação familiar, ou qualquer outra pseudociência, qualquer coisa absurda, qualquer coisa que não exista, se você fizer uma terapia cognitivo-comportamental, que é uma coisa que tenta usar as bases da neurociência, dá na mesma, irmão. Dá na mesma, porque às vezes a pessoa só precisa se sentir cuidada. Ela só precisa falar. Ela precisa de alguém que escute, é só isso. Ou então a conclusão que todas essas coisas funcionam. Então, elas funcionam igualmente, né? Então não é porque terapia é alguma coisa, né, em comum ali entre aquilo, né? Sim, exatamente. E que pode ser isolada. E que talvez possa ser isolada. E que esse estudo e que talvez não precise desse formato. serve para alimentar isso, exatamente. Então, sim. Inclusive, uma premissa do CVV também, que era muito legal, que eles usam lá a abordagem centrada na pessoa, a ACP, né? E aí você tá lá para escutar a pessoa e no que a pessoa fala, ela consegue se olhar em outro ângulo, porque você precisa organizar os seus pensamentos para que você possa falá-los. E o ato de você organizar os seus pensamentos, às vezes, é tudo que você precisa para você chegar numa resposta melhor. E isso é uma coisa, assim, belíssima, sabe? Às vezes não é nem o ter alguém que escute, mas simplesmente se desdobrar para que você consiga tornar entendível para alguém, né? E no processo tornar entendível para você. E aí no processo se torna entendível para você. Então existem coisas assim, né? Psicologia é muito difícil de você conseguir fazer coisas que você consiga dizer, ó, isso aqui foi ciência. Um exemplo do que eu tava falando, que tipo, você quer fazer um experimento sobre interação social. E aí você não pode chamar as pessoas e falar, gente, vocês querem participar de um experimento de interação social? Você não pode fazer isso. Você tem que chegar para elas e falar, gente, vocês querem participar de um experimento psicológico para avaliar como que a cor da capa do livro afeta a sua aprendizagem matemática? Para a pessoa não ficar achando que é um experimento social, porque vai afetar o dado. Sim. Ou senão você nem falar para ela que é um experimento, você fala, é uma entrevista de emprego. Aí a pessoa vai lá achando que é uma entrevista de emprego, mas na verdade é um experimento social. Isso também é uma coisa que acontece. E o duro é que a pessoa ela precisa autorizar usar os dados, precisa autorizar, então depois ela tem que ficar sabendo. Sim. E aí se ela ficar sabendo que é um experimento e ela se comportou de uma forma muito cretina, ela não vai deixar usar. Sim, ela pode... Porque ela vai ficar tipo, não, olha, eu fui trouxa. Isso enviesa, porque aí só quem teve um comportamento legal vai deixar que seja usado para não prejudicar a imagem. E isso não é real, né? Isso não reflete a realidade. Porque aí você tá lá, você vai escrever o artigo e você fala, nossa, se eu pudesse colocar todos os dados, a conclusão ia ser diferente. Mas tem 60% da amostra não autorizou colocar os dados.
Sim, sim. E aí perde-se, né, o que se tentou construir. E a gente precisa estar muito atento a isso na ciência, né? Então isso precisa ser relatado, isso precisa ser colocado. Mas é lógico que tem muita gente mal intencionada em ciência que tenta manipular os dados para ganhar ibope, para parecer que descobriu algo muito foda, o que é uma mentalidade totalmente errada. Descoberta é descoberta. Se eu descobrir que não é positivo, se eu descobrir que não faz diferença, eu descobri também. Sim, resultado negativo também é resultado. E essa meritocracia, assim, essa coisa da gente querer dar esse ibope para coisas quando elas são de um determinado jeito, são coisas que acabam corrompendo muito a ciência. Inclusive, às vezes, interesses industriais, né? Nossa, fala que o nosso produto é bom, e aí vou te pagar muito pra você falar que o produto é bom. Então, isso são coisas que são muito ruins, são muito negativas e isso são coisas que acontecem. Então, é claro que alguém que é formado numa área quer que a área pareça legal, porque se todo mundo concluir que a área não é legal, que não é uma coisa necessária, essa pessoa não tem emprego. Então, há um interesse pessoal extremamente envolvido ali nisso, né? Então, é claro que as pessoas querem que seja positivo as coisas dos tratamentos que elas poderiam fazer, das coisas que elas poderiam propor, para que elas tenham um campo de atuação, para que elas se sintam necessárias também, para que elas se sintam validadas também. E também um lance relevante é o interesse pessoal da pessoa, porque, por exemplo, tem uma pessoa que, nossa, minha mãe, meu pai, meu tio, minha avó e meu avô tiveram Alzheimer. É isso que eu vou estudar mesmo. E uma pessoa dessa vai fazer uma pesquisa pensando, nossa, será que esse remédio aqui melhora o Alzheimer? É claro que ela quer que melhore. E a expectativa do pesquisador pode interferir também no resultado. E também isso é uma forma de interesse possível que pode fazer a pessoa talvez querer mexer alguma coisa ali, ou mexer sem querer querendo. Esse exemplo não é um exemplo tão bom, porque ela vai estar vendo que não funciona, e ela vai saber que isso não vai dar resultado, então não adianta ela manipular o dado, né? Mas a capacidade das pessoas de mentir para si mesmas é infinita. De fato, é infinita. Mas essa questão de fazer as coisas por um interesse pessoal, né, são coisas que acontecem muito e eu acho uma pena. Eu acho uma pena você não gostar, assim, de uma coisa, não se interessar por uma pergunta simplesmente porque você pode descobrir um bagulho que não tá descoberto, sabe? Tipo, eu acho realmente uma pena isso. E eu acho muito doido isso, que a ciência, ela representa tanta coisa pra mim e ela responde tantas coisas, que quando eu decidi que eu queria seguir essa área, né, ela foi uma coisa tão fundamental que mudou o meu olhar sobre a vida e fez eu me relacionar melhor com todas as outras coisas. E aí é um negócio que transcende um pouco, tipo, o eu gostar, sabe? Não é sobre eu gostar de estar no laboratório. Não é sobre eu gostar de fazer análise de dados. É sobre uma visão de mundo mesmo, assim, né? É uma coisa muito grande. E aí eu acho muito doido essa ideia de tipo, eu fiz porque aquilo foi ruim, né? Essa justificativa é uma coisa que não me alcança. Assim como, eu fiz porque, eu achava legal. Porra, mas eu acho tanta coisa legal, por que eu pegaria uma e não a outra, tá ligado? Poxa, eu acho tanta coisa que me diverte, eu podia ser todas as coisas. E eu acho um motivo que acaba sendo tão fraco, porque podia ser qualquer outra coisa. Porque a gente gosta de várias coisas na vida, né? Ninguém gosta de, tipo, uma coisa só. E porque aquela, né? E isso é uma coisa que eu tenho muito solidamente, que eu busquei respostas muito avidamente, muito abertamente, né? E não me contentei com, porque eu achei legal, né? É verdade, essa mulher consegue justificar todas as decisões da vida dela, é meio assustador, na verdade. É que eu tenho noção de o que as coisas representam, significam, né? O que eu tô ganhando e tal. É assustador. Mas... Você acha que é só uma coisa normal isso aí, doido? Mas é legal, pô. Mas eu fico surpreso, fico surpreso. Essa é a confissão dele de que ele não pensa no que ele vai fazer. Não, Eu penso, mas só metade do que ela pensa. Mas uma coisa importante também é como a gente verbaliza isso, né? Então a verbalização é uma coisa que também é muito importante, a gente ser capaz de colocar em palavras algumas coisas, né? Isso muda como a gente interpreta. Ter linguagem muda como a gente vê o mundo. E aí como a gente consegue usar essa linguagem muda como a gente vê o mundo. Alguém que tem poucas palavras, alguém que carece, né, de uma linguagem, ela tem um nível de pensar diferente, né?
Porque tanto a fala como a escrita, principalmente a escrita, não é só um mero método de comunicar um pensamento, é parte do pensamento. Sim. Escrever, falar, tá construindo o pensamento, não tá só comunicando. Sim, sim, é a construção. E aí, quando você não tem palavras, como é que você concebe o conceito de abstração, né? Tipo, as coisas que são abstrações. Enfim, é uma coisa muito maluca, né? Muito maluca. Isso ia causar esse tipo de coisa causaria muita contenção, não é contenção, como fala em português? Contention. Muita treta, ia causar muita treta. Só que, porque você está falando, mas quando você fala isso para, por exemplo, linguagem de computador, aí como tem essa distanciação, a treta não existe mais, porque é completamente normal. Você fala, bom, se essa linguagem de computador não tem essa função, então esse computador não consegue fazer isso. Ninguém ia questionar isso, mas se você começa a falar sobre linguagem humana e fala a mesma coisa, aí tem briga. Exatamente, mas é isso, né? Então, existem essas questões. Então, verbalizar também é muito importante para você conseguir chegar em algumas coisas. E lógico, são coisas que exigem bagagem, você tem que ter umas perspectivas, umas coisas. E se convidar, né? Você tem que estar aberto também, porque não adianta. Você pode tacar a faca e o queijo e jamais cortar esse queijo. Porque isso vai depender aí de uma ação sua, de uma vontade sua, né? Então, é muito complexo de dizer. E existem caminhos, existem escolhas, existem formas de ser, formas de ver, né? E pra mim é estranho pensar que, tipo, eu transformei isso na minha profissão porque eu gosto de tanta coisa, né? Eu faço tanta coisa e todas as coisas que eu faço são coisas que eu gosto, são coisas que eu me encontro de alguma forma. E por que a minha profissão é essa e não aquela, né? Se eu acho as duas coisas legais. Existem motivos, né? E os motivos são todos esses que eu falei. As perspectivas que isso me deu, as coisas que estão associadas com isso, né? E eu acho que tem muito a ver com aquela fala do Carl Sagan, que é aquela de que a ciência não é um corpo de conhecimentos, né? Ela é uma forma de pensar, ela é uma forma de encarar a vida, né? E eu acho que é um pouco isso. Só que também existe um brilho no corpo de conhecimentos. Porque tem um nível de conhecimento que a gente consegue ter, né? Que é, por exemplo, puxa, eu gosto muito de atividades na natureza, eu acho super interessante ver os outros animais e tudo mais. Só que eu saber que esses animais são feitos da mesma coisa que eu, das mesmas células, dos mesmos átomos se organizando, é uma coisa que traz um sabor tão mais surpreendente para essa interação, sabe? Numa questão assim de você olhar e pensar, mano, essa coisa é, e essa coisa é tanto quanto eu sou. E nós estamos aqui, ambos sendo, e tipo, isso é uma coisa completamente maluca. É, em certo sentido, um tipo de comunhão com o resto do mundo. Exato, exato. Então, existe um corpo de conhecimentos ali, um conjuntinho. Quando você pega o conjunto micro, quando você chega na célula, na molécula, na partícula, que você acessa essa comunhão. E isso é uma coisa muito bonita, né, que me aconteceu. Eu estou muito emocional hoje, estou falando falas muito poéticas, né, porque eu sou muito inspirada pelas coisas que eu faço. Eu gosto muito de todas elas que eu faço, né. E é isso, cara, e é isso, mano, é muita diversão e por acaso foi um veículo aí pra compartilhar um pouquinho de uma coisa que é muito importante pra mim. Inclusive pra mim, eu tenho muitas coisas que eu faço na minha vida e gosto muito, mas que eu intencionalmente não queria que fossem minha profissão. Eu quero deixar sendo coisa que eu faço porque eu quero, porque eu gosto. Porque nem tudo que você gosta tem que ser a sua profissão, né? Isso é uma coisa também. Isso é interessante, eu passei por isso no ensino médio. Eu pensava em fazer letras, né? Durante um tempo pensei em fazer letras, porque eu gostava muito de ler e tudo mais. E eu pensei, mano, mas eu não preciso fazer letras pra eu ler, entende? Tipo, a coisa que eu quero surfar aqui dentro, ele não depende de eu estar numa graduação. Então, existem muitas coisas numa graduação ou trabalhando diretamente com isso. Então, existem muitas coisas que a gente consegue acessar sem precisar fazer uma graduação, sem precisar transformar num emprego, né? E é melhor, e o negócio fica até melhor, porque não é sua graduação, porque não é seu emprego. Também, a vida é feita de várias facetas, então, sei lá, você não precisa transformar tudo que você gosta no seu trabalho, né? Existe também. Então você olhar e pensar, nossa, essa coisa é muito valiosa, essa coisa que vale muito o meu tempo. Mas eu não quero transformar ela no meu trabalho porque não é esse o estilo de vida que eu quero. Eu quero ter uma dedicação para ela, eu quero entrar nela por essa vertente aqui, eu posso fazer coisas em prol disso dessa forma.
E assim você vai, né? Então tem um pouco isso, né? Então, tipo, eu trabalho com isso porque eu sempre gostei. Eu acho tão vago. E pra mim tem Lógico, pra pessoa é válido, né? Óbvio, que bom, se ela tá feliz, isso é ótimo. Mas às vezes me gera uma dúvida, assim, de tipo, como se processou isso, né? Eu tenho muitas dúvidas de como as pessoas processam as coisas. E eu pergunto muito sobre essas coisas, né? E às vezes é incômodo. Achei bem legal esse negócio que você falou que você queria fazer letras. Eu tava pensando, também no banho, provavelmente, outro dia isso. Que Esses chuveiros. esses chuveiros. E ainda que os chuveiros de casa são horríveis. O meu é bom, o meu quarto é bom. Nossa, é bom. Verdade, eu fui dar banho no óleo lá naquele banheiro outro dia. Mas enfim, eu tava pensando, é muito idiota você lá, quero ser poeta, quero ser escritor, vou fazer letras. Preciso fazer letras. Não, mano, se você é poeta, você vai ser poeta. Não importa que graduação você tá fazendo. Não importa qual que é. Carlos Drummond era engenheiro, se eu não me engano, uma coisa assim. Ele era farmacêutico. Ele era farmacêutico. O João Guimarães Rosa, ele era médico, diplomado. O João Guimarães Rosa, ele foi médico do exército. Ele chegou aí pra guerra. Se você vai ser escritor, você vai ser escritor. Você não precisa ir pra faculdade de letras. Sim. Existem coisas que você realmente não precisa fazer a graduação pra atingir, né? O que fazer graduação pode ser bom, porque aí você explora ali, você vê uma coisa, depende do seu objetivo, né? Depende da sua concepção. Então, muita gente que quer fazer poesia tem a concepção de que a poesia é aquilo que vai vazar de você naturalmente, que é aquilo que vai precisar ter uma verdade, que precisa vir de um impulso, que não é uma construção que você consegue ir lá e aprender braçalmente, né? E se você tem esse tipo de concepção, fazer letras não vai fazer sentido por isso. Mas talvez você tenha um interesse geral em literatura, gosta de comparar assuntos, gosta de conhecer coisas, e tudo bem, e você pode ter as duas coisas. Você pode querer ser poeta e ter esse interesse em literatura e querer fazer letras, e não tem problema nenhum, se você quer ter esse campo de estudo, se você quer estudar essa frente, né? Que às vezes a gente se polui muito pelo aspecto prático da coisa. Isso é uma coisa que a ciência também tira. Isso pelo menos pra mim tirou, né? Que a ciência, tipo, nossa, mas com o resultado da sua pesquisa você vai fazer o quê? Nada, não vou fazer nada, vou pensar sobre isso, vou trazer aqui uma coisa que a gente não sabia e talvez algum dia vire algo, e talvez não, e tudo bem, porque saber já é algo em si mesmo, né? E às vezes as coisas ficam muito amarradas no que você vai fazer profissionalmente, e isso é muito maluco, porque eu penso em fazer segundas graduações, só que eu não penso em tipo, coisas que vão me ajudar no trabalho, exceto se eu quiser muito fazer alguma coisa que eu preciso necessariamente ter uma graduação, né? Então, para esses casos faria sentido, né? Mas eu quero fazer pelo que eu quero saber. Então, tipo, qual o corpo de conhecimentos que eu acho que seria proveitoso eu adquirir, né? O que abre meu horizonte? Eu penso assim, o que não quer dizer que tá certo, necessariamente. Cada pessoa vive do seu jeito, vive a sua forma. Mas são coisas que me perspassam, né? Cara, boto fé. Eu acho que uma coisa, né, legal também da ciência é esse lance de que saber em si já é um objetivo suficiente para você fazer alguma coisa e que o saber é uma coisa que você conquista através do estudo e é isso, não tem nada a ver com a sua graduação, né? Exatamente. Um grande exemplo disso é a Silvinha que veio aqui. Todo mundo que vê ela pensa que ela é bióloga. Mas ela não é bióloga, ela trabalha muito com biologia porque ela estuda biologia, se interessa por biologia, agora ela sabe biologia e é isso. E ela é plenamente capaz de fazer isso. Se eu decidisse que, cara, eu quero construir um prédio, eu posso estudar as coisas de construir um prédio e até certo ponto você é capaz de fazer isso. Não preciso fazer uma graduação sobre isso, pois realmente é sobre saber. Você escolheu um exemplo ruim, porque se você não tem uma graduação, não vai ter o aval da prefeitura ali. Isso que eu ia falar. Eu ia falar que, em média, tem muitas coisas que você esbarra em legislação. Então, não é que você não tem como, é que você não pode legalmente, né? Tem esse nível de coisas. Não poder legalmente, ele existe. E existem muitas coisas que faz sentido você exigir que a pessoa tenha ali aquele nível, aquele tempo, né, de construção daquilo que ela vai fazer. Isso é importante para que tenha segurança, para que não ofereça risco para as outras pessoas. Mas existe muita coisa que a gente acessa por várias vias, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais bonitas também, que a gente aprende com a ciência, que é do mesmo jeito que a gente aprende tudo isso sobre ciência, de fazer as perguntas e tal, a gente também aprende a nunca jogar fora a perspectiva de ninguém. Porque o pensar é livre, o pensar pode vir de alguém que não teve estudo, não teve uma graduação,
Porque a pessoa pensa dentro da cabeça dela. E às vezes, por ela estar fora do seu problema, ela vai ter uma perspectiva tão diferente que ela vai conseguir sanar algo que você não pensou. E a ciência ensina isso. Ela ensina que o saber, ele não necessariamente está alicerçado dentro de uma instituição formal, né? Então é muito mais do que isso. A gente consegue atingir o conhecimento de várias formas, através dos nossos estudos, através da nossa convivência, através da observação. Então todo mundo aprendeu a falar, todo mundo aprendeu a andar, ninguém frequentou a graduação de andar e nem de falar. A gente aprende através do exemplo, a gente adquire coisas, a gente aprende através da prática, né? Então existem muitas profissões, como o Marcelo falou. Poesia, você consegue escrever uma poesia sem ter feito uma graduação para escrever poesia. Isso não é um requisito, né? Então, você é capaz de fazer, e se você quer refinar sua poesia, você quer trabalhar um esquema de rima, você é capaz de estudar, né? Hoje em dia, desde que você tenha acesso. É evidente que ainda existem pessoas que não têm acesso, né? Isso é uma realidade. Mas você consegue, tanto através de livros, quanto através do computador. E são coisas que vão te encher, são coisas que vão te preencher, são bagagens que serão suas, né? Então, você consegue atingir. Isso é uma coisa que eu acho muito triste das pessoas pensarem, né? Que você só pode saber aquilo que é da sua área de formação, sendo que a vida é muito mais que isso. Primeiro porque a vida é mais do que o trabalho, né? E a gente tá vivendo o tempo inteiro, então a gente tá aprendendo várias coisas o tempo todo, a gente tá tendo associação com coisas o tempo todo. E o que mais vai moldar o que a gente sabe ou não é o nosso nível de interesse nas coisas que nos cercam. Então qualquer coisa que eu queira saber, sabe? Tipo, nossa... Eu queria muito ter este conhecimento, eu consigo ir lá e pegar este conhecimento, eu consigo criar estratégias que me levam para esse conhecimento. Gente, muito legal, muito bonito, né? Que eu venho aqui e falo, mano, porque você pode saber, você quer saber, você vai lá e estuda. E ela chega, cara, porque o saber não está preso em nenhuma instituição, e a vida é mais do que isso, e essa bagagem é sua. E eu penso, caraca, mano, não é porque ela tá fazendo uma opção aqui, tá? Ela é assim na vida real também, né? Uma das coisas mais legais que já aconteceu comigo, já aconteceu várias vezes, é que tô eu lá no sebo, que é um dos meus lugares favoritos da cidade, tô lá no sebo vendo livros, comprando livros. Agora eu não compro mais livro, porque é ilegal comprar livro na nossa casa. Sim, foi proibido por lei, a lei que nós estabelecemos, porque a gente não tem mais lugar. Mas enfim, eu lá no sebo, não sei o que, aí chega alguém lá no sebo também, eu começo a conversar com a pessoa, não sei o que, e a pessoa, que legal, muito legal, como conhecer um professor de história, e eu assim... não, eu abro o cérebro de camundongos. Eu não sou professor de história. E já aconteceu várias vezes, já perguntaram, você é professor de história? Você é professor de linguística? Você é professor de letras? Eu falei, não, eu trabalho com cérebros. Já me aconteceu. Neurorespiratório, eu sou biomédico. E a pessoa fica, nossa, mas como assim? Você sabe tanto de história? Como é que você sabe de história e literatura? Porque eu leio, eu não sou um analfabeto, eu chego em casa e leio um livro. Já me aconteceu muitas vezes da pessoa já me conhecer, saber o que eu faço, aí eu falar alguma coisa e a pessoa ficar tipo, não, mas como você sabe isso, se você é biomédica? E eu tipo, que pergunta é essa? Como assim? Como eu sei disso? Porque eu sou biomédica, porque como eu sei disso, você responderia, não, eu aprendi em tal lugar. Mas o como você sabe disso, se você é biomédica, é o que me pega, que eu penso, qual foi? Eu não sabia que eu deixava o cérebro na faculdade depois que eu formava, né? Ou durante a formação, não sabia que fazia um filtro para as coisas que não são biomédicas no cérebro, né? E eu acho isso muito doido, né? E eu acho que a gente tende a criar essas coisas e também é um pouco de forma falaciosa, né? Porque na ciência a gente fala sobre falácia de autoridade, que não é só porque alguém é formado que ela falou e vai estar certo. Ela erra, igual todo mundo. E todo mundo pode acertar também. Então não é só porque ela não é formada que ela tá falando uma abobrinha. Se ela chegou naquilo usando evidências e de uma forma lógica, é tão válido quanto, né? E é muito doido, porque a ciência ensina sobre as não fronteiras do conhecimento, mas de alguma forma, na área acadêmica, o pessoal parece que quer criar mais e mais fronteira nas coisas, né? E é muito louco, é muito... Cara, nós não gravamos um puto acaso, mas eu queria gravar um puto acaso para falar sobre isso. Eu tava preparando um discurso, uma falação, um textão sobre isso. Agora é a hora, mano, você tem 5 minutos. Sujeito nunca mais ter chance. Porque eu considero isso uma... na vida acadêmica aconteceu, principalmente nos últimos 100 anos, 150 eu achei anos. que era a vida acadêmica dele, olha. Não na minha.
Mas eu interagi com pessoas que fazem parte disso que eu vou criticar, é que parece que existe uma erosão da vida intelectual. Os acadêmicos não têm vida intelectual, não cultivam a vida intelectual. A pessoa está lá, ela sabe pipetar, ou ela sabe ler um texto lá de tal autor, mas é isso que ela faz, ela não é um intelectual. Ela tem o objetivo de conseguir o título e ela tá fazendo as tarefas necessárias para que ela consiga o título. Sim, né? E aí o que ela vai aprender é o que porventura tiver no meio das coisas essenciais que ela precisa fazer para o título. Né? Não tem essa cultivação desse espírito intelectual, desse espírito cultural e histórico que os cientistas no século XIX tinham. Eu sempre dou um exemplo que provavelmente o Virchow, que foi o cara, pro pessoal de casa, que foi o cara que basicamente inventou a patologia moderna. O Virchow provavelmente, quando ele descobriu a primeira vez um corante que mostrava a célula cancerígena, ele comemorou recitando Homero em grego. É um tipo de vida intelectual, de cultivo de vida intelectual que existia nos cientistas do século XIX que não existe mais hoje, por causa da construção de paredes dentro do sistema acadêmico. Sim, colocar nessas caixas, né? Isso é um problema. Pensei aqui uma coisa, gente, peguei a coisa onde que eu queria chegar lá, pela hora. O que vai definir o que você sabe ou não é o quão disposto você está a aprender e se apropriar, não a graduação que você fez. E às vezes, fazendo a graduação, você aprende pouco, porque você não está permeável àquele conhecimento. Porque você não olha para aquilo e fala, nossa, esse é um conhecimento que eu quero ter, eu quero me apropriar. Então é um conhecimento que passa batido, que você mantém ele ali para você fazer o que é necessário e você deleta, né? Porque a memória também faz isso, né? Então, tudo aquilo que ela acha que é inútil, que não vai precisar, que você não deu importância, ela também não vai dar. Se você fica falando quanto uma coisa não é relevante, não vai... Se você fala acreditando, né? Ela não vai ficar, né? Então, às vezes, a pessoa atravessa a graduação aprendendo menos de um assunto que alguém que não fez uma graduação e esteve aberto, quis vivenciar, quis aproveitar as oportunidades, né? Então, o conhecimento que a gente tem depende da disponibilidade que a gente dá para aquilo que a gente quer aprender. Eu acho que é muito mais associado com isso. Sim, a graduação, às vezes, ela é um acúmulo de fatos e não uma exploração intelectual. É diferente, acumular fatos e exploração intelectual. Exatamente. E tem sempre aquela pergunta, né? Que agora eu pensei uma boa resposta, né? Essa peguei aqui no fundo, hein, gente? Que sempre tem aquela coisa de tipo, eu nunca vou usar isso pra nada na minha vida, pra que eu preciso aprender? Você precisa aprender pra você se construir enquanto pessoa. Porque você é um ser humano. Sim, você precisa aprender pra você se construir. Não é sobre você usar, não é sobre a aplicação prática, sabe? Isso é um delírio, E é isso aí, né? Prolongamos muito aqui a coisa, vamos fechar? É o último episódio, pelo menos um ano. Porque não só a Gabi vai para Portugal, eu também vou mudar de cidade. Eu vou provavelmente fazer doutorado em uma cidade a uns 300 km daqui. Isso vai dificultar também, mesmo quando ela voltar. Mas o plano é continuar. E aliás, olha que bonito como a ciência abre portas, né? Quando eu era a ciência e, na verdade, o estudo, de forma geral, não a ciência necessariamente, mas o estudo abre portas. Porque quando eu era criança, eu jamais sonhei em viajar para nenhum outro país. E aí, conforme fui crescendo, eu continuei não sonhando. E nunca foi uma coisa que fez parte da minha realidade e eu não achava que eu iria fazer. E essa vai ser a segunda vez que eu vou fazer. E também é devido aos estudos, assim como foi na outra vez que eu fui para a China. Porque eu estava aprendendo coisas e fazendo coisas. E são coisas que realmente mudam nossas perspectivas, que trazem oportunidades. Eu gosto muito de como a carreira acadêmica, ela te faz querer melhorar, te faz querer aprender, te faz querer construir, te traz novas possibilidades, e isso é parte ativa da carreira acadêmica, né? Então, tem as coisas que estão embutidas nesse pacote, além do que você vai aprender sobre a sua área de conhecimento, você vai aprender a lidar com a frustração na sua área de conhecimento, isso é extrapolável. Você vai aprender a falar melhor, você vai aprender outro idioma, você vai aprender a lidar melhor com as situações, se você se permitir, porque você consegue sair ileso se você quiser. E muito importante também, você vai aprender a aprender. Aprender a aprender, né? Aprender a aprender, exatamente. Não vou falar do Learning How to Learn do Coursera, porque eu falei no outro episódio, para o pessoal fazer para aprender a aprender. Isso aí, não fale disso. Não vou falar disso. Ninguém vai falar desse curso que é de graça. E que é muito legal, vale muito a pena. Pena que ninguém vai falar disso.
Enfim, mas é Sim, isso. não vamos falar que vocês devem ir lá e fazer o curso. Não vamos falar nada disso em absoluto. E vamos ficar por aqui. Vamos encerrar. Eu estou inspiradíssima. Isso é uma coisa muito maluca. Porque as pessoas falam, porque o cientista é frio. E o cientista é extremamente apaixonado. Ele é apaixonado pela vida tal qual ela é. E eu acho que esse é o lance. Idealmente, né? Porque existe a diferença entre o cientista e o pesquisador. O pesquisador é quem faz pesquisa, o cientista é quem deixa que a ciência perpasse a forma que ele encara a vida. E estou falando do cientista, né? Então o cientista é um apaixonado. O cientista é isso. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, a ciência ela simplifica o ser humano. Eu fico pensando, caralho, mano. Quando Se o simples é assim, né? Simples é assim. Eu fiz uma matéria no mestrado que o cara demorou 8 horas para explicar bioeletrogênese. Caramba, essa é a parte simples. Mano, pois é. E se tem uma coisa que isso não é simplificar o ser humano. Eu tô sentindo que a gente não quer ir embora. A gente não quer. Vamos terminar? Vamos terminar? Bora! Galerinha, falou. Obrigado a vocês que acompanharam a gente nessa jornada por Acauser durante esses 3 anos, com as nossas idas e vindas, as nossas tentativas, as nossas descobertas, as nossas mudanças. Se você foi alguém que foi de alguma forma tocado por esse podcast e quiser falar pra gente, fala lá. A gente vai ficar muito feliz, porque nós somos pessoas com emoções. E é isso. Obrigada. Obrigado. Até. E corta. Encerraremos. Ó, entendeu o trovão, hein? Você falou corte. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.